Em 14 de dezembro de 2016, na Procuradoria da República de Ribeirão Preto, retomamos a oitiva do senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, filho, relacionada ao anexo 1, início e encerramento do setor de operações estruturadas. Gostaria só de fazer o registro que nós interrompemos, porque achamos que tinha tido um problema com o vídeo, mas ele foi gravado corretamente até o momento da interrupção. Roberto, só retomando, o senhor estava explicando a questão da senha. Certo. Como que o operador sabia para quem ele iria pagar? Bom, então, como eu disse, no início existia um local e a área de operações estruturadas passava para o diretor de obras da empresa, que passava para o interessado final o endereço e a senha, onde ele deveria ir receber o dinheiro. Então, ele chegava nesse local e dava a senha. Chocolate. Era uma palavra. Uma palavra. Vim pegar meu chocolate. É 100. Ele dizia a senha e dizia o valor. Aí a pessoa pegava e entregava aí. Isso no início. Mas como eu lhe disse, começou a ter problema. Qual era esse local? O senhor separa? Não, vários. Mudava todo dia. Tá. Porque se você fizer um negócio desse no mesmo local, você é assaltado no dia seguinte. Espalhado pelo Brasil, assim ou algum estado? Não, principalmente São Paulo e Salvador. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Aí começou a ter problema. Porque uma pessoa ou duas não iam. E aí sobrava o dinheiro lá. E aí tinha que passar gente lá, segurança, guardando esse dinheiro. E aí o Álvaro me propôs o seguinte. O local era gerenciado pelo Álvaro, só para a gente entender esses locais. Gerenciado por Álvaro José. Aí ele me disse o seguinte, olha, não está funcionando porque eu não posso sobrar 2 milhões nesse escritório, que é uma coisa diária, transitória, entendeu? Não pode ser assim. E isso termina acontecendo. Ele teve um assalto, foi complicadíssimo. Ele perdeu 7, 8 milhões, teve que pagar. Porque estava na mão dele o dinheiro era dele. O dinheiro era meu, estava na mão dele, ele tem que dar conta. E aí ele inverteu, ele disse, eu vou botar mais gente de nível, e o cidadão vai dizer onde é que ele quer receber, e eu vou entregar. Dizia para o LE. Aí invertia, né? Aí o LE não, o diretor, o cara da obra, que se relacionava com o interessado final, perguntava a ele, onde é que você quer receber isso? Aí ele dizia, não, entrega no hotel tal, ou no aparte hotel, ou entrega na minha casa, ou entrega na casa de minha mãe, na minha sogra. Onde ele queria. Aí o diretor de contrato dizia para ele, ó, a senha é chocolate. Quando a pessoa chegar lá, você tem que dar a senha, senão ele não entrega. Vira e vai embora. E aí o Álvaro mandava um portador. Sim. O portador chegava lá. Mas só para eu entender, nós entendemos aqui, senhor Alberto, esse encaminhamento. Porque o diretor, o responsável pela obra, identificava uma pessoa que deveria receber dinheiro para alguma facilidade para aquela obra. Perfeito. Passava para o diretor seccional, né, até chegar no LE que aprovava o pedido. Sim. Chegava para o senhor. Nesse momento, já se sabia onde aquela pessoa iria receber? Não. Quando? No dia marcado da entrega. E para quem que daí ele falava? Falava para o pessoa. Não, no dia marcado da entrega, estava programado para ser entregue na quarta-feira, dia 14. Certo. Aí ligava se fosse Brasil, no caso, né? Sim, claro. A Lúcia, que cuidava de Brasil, ligava para o diretor de contrato. Qual é o endereço? Que eu tenho que passar para o Álvaro para mandar entregar. Aí ele dizia, não, assim, o cidadão vai estar às 16 horas no hotel, parte hotel tal. Aí a pessoa ia lá, a partir de 16 horas, batia na porta. Ele dizia, meu chocolate? O cara dizia, aí ele abria a porta e recebia. O diretor de contrato ligava para ele, falava, onde você vai receber? Não, tinha que fazer mais nada. Recebeu, tá entregue? Entregue. Não, eu falo, para estabelecer esse local.
Maria Lúcia sim. ligava... Cobrando. Qual é o local? Ele entrava em contato com o recebedor... Não, né? com o diretor de contrato. Não, então ela entrava em contato com o diretor de contrato... Cobrando o endereço. O diretor entrava em contato com a gente... Isso. E ele daí passava para Maria Lúcia. Exatamente. E Maria Lúcia passava para o entregador. Para o entregador. É isso aí. Certo. Esse era um risco, porque os telefones, todos por aí, né? Entendi. O senhor disse que a partir daquele problema do assalto, que aliás o senhor sabe onde foi o assalto? Que é só de Álvaro. Isso. Ele disse que o dinheiro estava no Jockey. Ele tem uma Qual jogo? Jockey é daqui de São Paulo. Ele disse que tinha uma cela lá, porque ele tem cavalo de corrida, e tinha escondido o dinheiro lá e que tinha um assalto. Mas que ele não podia fazer nada, que ele estava recebendo pressão, porque se fizesse qualquer coisa de polícia, a filha dele estava correndo risco, e que ele ia bancar, mas para mim... E bancou. Eu cobrei dele metade de todas as comissões dele até ele conseguir pagar. Demorou 2 ou 3 anos isso. Certo. Aí o senhor disse que, então, a partir desse momento, se estruturou aí dessa outra maneira que o senhor acabou de explicar, e se passou a usar um portador. Esse portador... Trabalhava para a Alva. Mas era uma empresa de entrega de valores? Não, a pessoa física. Trabalhava para a Alva, ganhava. Não havia uma transportadora nessa logística? Para entregar esse recurso à ponta final, não. Não. A transportadora de logística, depois que ele foi assaltado, ele passou a usar a transportadora para guardar o dinheiro que sobrava na mão dele. Entendeu? Em vez dele guardar no Jockey, ele Passou a guardar numa gato empresa escaldado, meu amigo. E o senhor sabe qual é o nome dessa empresa de segurança? Qual é Não essa sei, empresa não. de segurança utilizada? Deixa eu fazer uma correção. Foi no Pois Jockey Clube do Rio de Janeiro, não de São Paulo. Ah, ok. Senhor Beto, eu vou falar o nome... Eu não sei o nome da empresa Que ele usava. que ele usava, não sei. O nome de umas pessoas, o senhor disse se o senhor se recorda só se eles eram operadores, doleiros, entregadores. Madeira, o senhor se... Madeira, na realidade, eu não sei o nome dele, tá? Por que Madeira? Porque a conta dele é na Ilha da Madeira. Aí nós criamos esse nome para Madeira, para poder identificar ele. O senhor lembra onde que ele fazia as entregas? Qual é a área de Esse operação cidadão, Madeira é Recife, né? dele? Samir Assad, o senhor já até Samir mencionou. Assad, ele mora em São Paulo, hoje ele está morando na Papuda, parece. Rodrigo Duran, o senhor mencionou também, já. Rodrigo mora no exterior. E ele fazia entrega no Brasil também. Ele conseguia reais pra gente. Ele como Samir. Era uma das pessoas que vendiam reais pra gente. Samir também não entregava nada, não. Só fazia essa... Ele tinha, sei lá, o pessoal da 25, que é amigo dele, pegava os reais e vendia pra gente. Japeramo. Japera é uma casa de câmbio em Salvador. Sim, mas esse era o nome da casa ou do doleiro? Dele. Do doleiro. A respeito dessas pessoas que ele acabou de indagar, né? O Madeira, o Samir Assad, o Rodrigo Duran, o senhor encontrou pessoalmente quais? Eu conheço o Samir. E de onde o senhor conhece? Onde que o senhor teve algum encontro com ele? Eu tive um encontro com ele, não vários. Pelo seguinte, Samir, além desse negócio e outros negócios dele, ele tinha uma empresa de eventos. E eu não sei se para me agradar ou se ele estava interessado mesmo, ele entrou como sócio de uma empresa produtora de um filho meu que é cantor. Daí eu passei a encontrar com ele, para tratar desse assunto de meu filho, de um do outro. O senhor lembra de algum local de encontro com ele? Lembro. Eu fui na casa dele, no noivado da filha dele, festa essa magnífica que meu filho tocou. O senhor esteve com ele e também com o Fernando na mesma oportunidade, com o Fernando Migliacci? Tive.
E onde foi essa? Também na casa dele. Não houve um encontro num bar de hotel? Ah, sim. Aí você está falando quando eu me conheci. Isso. Uhum. Eu conheci ele no bar do hotel Jorge Sank da Pedroso Alvarenga. Eu estava hospedado no Jorge Sank e Fernando queria me apresentar a ele. E aí Fernando levou ele até o bar, eu desci, cumprimentei ele e só. Conversamos 15 minutos. E por que o Fernando quis apresentá-lo? Porque ele estava vendendo reais para a gente e Fernando ficou com medo de assumir a responsabilidade de escolher uma pessoa. Quando eu era o responsável pela área, ele quis jogar e tive que dividir a responsabilidade. Eu gastei 15 minutos. Certo. Em relação ao Rodrigo Duran, como é que foi que o senhor o conheceu? Rodrigo eu conheci também, porque Rodrigo também trabalhou com Samir. Rodrigo também entregava reais para a gente. Então ele ia lá no escritório de vez em quando para estar com o Fernando, para acertar o que ele tinha entregue, quanto ele tinha a receber. O endereço do escritório ficava exatamente onde? No mesmo lugar de hoje. Onde fica hoje? Na Marginal. É todo o setor, toda... O setor, na época, ficava no 16º andar. Todo mundo trabalhava no mesmo No lugar? cantinho do 16º andar. Existia Três salas. Existia história e cobertura dentro da empresa para a existência do setor de operações estruturadas? Ou existia essa preocupação de dizer, olha, o setor faz isso, faz aquilo? Ou nem se tocava no setor? Pelo contrário. Era perto. Era tratado... Não, era perto não. Você sabe quanto é a folha de pagamento da empresa que você trabalha? Por que você precisa saber quanto é que eu faço na minha área? Então não houve essa preocupação. Não tinha que ficar divulgando o que é que fazia, nem ficar divulgando o que é que não. Por exemplo, eu demiti um rapaz que procurou uma palhaçada. Eu entrei no elevador, eu, Fernando e Luiz, e esse palhaço, na frente de outras pessoas, chegou para Fernando e disse, você não tem vergonha de estar dando dinheiro para esse povo, não? Fernando disse, eu não vou dar dinheiro a ninguém, não. Eu pago o que os outros mandam, não sou eu que estou dando, não. Mas eu achei que o comportamento dessa pessoa, que era um gerente de uma obra lá em Angola, não cabia. Ainda mais no elevador, onde tinham 8 ou 10 pessoas, ele fazia um comentário desse. Aí eu liguei para o chefe dele e pedi a cabeça do rapaz. Pedi mesmo. Porque esse tipo de comportamento não pode ter. Até porque ele era uma das pessoas que, em determinado momento, como diretor de uma obra, podia pedir. Sim. O senhor lembra o nome desse gerente? Não, já saiu. Nem quero saber mais. Então, algumas pessoas sabiam, os gerentes sabiam da existência Os de gerentes de obra sabiam, porque eles tinham... no escritório que não se tinha muita ideia. Não, Assim. você tinha uma sala lá, tinha 2 pessoas, 3 pessoas trabalhando, acabou. E cada uma dessas pessoas, né, a Maria Lúcia, a Ângela, o Luiz Eduardo, o Fernando, cada qual sabia exatamente o que o outro fazia. Uma equipe bem fechada e coesa. Né? Existia alguém apoiando essas pessoas? Algum funcionário cumprindo ordens da Maria Lúcia, por exemplo? Da Ângela, não? A equipe se fechava nela mesma. Okay. O senhor ficou até quando na área de operações? 2015. Saiu por quê, senhor Beto? Hã? Como é que foi a saída do senhor? Por quê? O doutor Marcelo me chamou um dia na sala dele, me apresentou e disse, eu quero que você passe a área para essa pessoa, que era o Felipe Gens. Perfeitamente, estava doido para me livrar. E o Felipe Gens fazia o quê na empresa? Por que ele Felipe, assumiu? nessa época, ele cuidava da administração de alguns fundos internacionais. E já morava fora, morava já em Portugal. Então, Funcionário da Odebrecht. Funcionário da Odebrecht. E aí Marcelo achou, talvez, que por ele morar fora, que ele podia assumir esse negócio, essa gestão, sem ter isso. E aí aproveitei o momento, eu tinha feito 40 anos. Aproveitei o momento que eu tinha feito 60 anos de idade e me aposentei e saí da empresa.
Ah, certo. Então o senhor saiu logo depois que o Marcelo pediu para o senhor passar a área. Imediatamente. E o Só foi o senhor- tempo de fazer a arrumação das negociações de saída. Né? E o senhor aí foi ter algum outro trabalho? Não, Ou realmente... não fui e nem quero. Uhum. Eu quero curtir a minha vida quando vocês tirarem esse negócio do meu pé e eu poder viajar, curtir o que os 40 anos que eu trabalhei, que estão para justificar o que eu vou fazer agora. Alguém da equipe saiu junto com o senhor ou todo mundo foi? Saiu todo mundo, mas não foi por isso não. Acho que foi por uma decisão da empresa de acabar a área e sair mesmo. Então não foi necessariamente porque o senhor estava saindo. Não, eu saí mesmo. Entendi, mas... No meu caso, é talvez... Quando o senhor saiu, alguém saiu da equipe? Não. Ficou todo mundo, a equipe foi Não, assumida eles por tinham todo mundo. sido transferidos, eles estavam morando fora. A equipe do Felipe Gens era a mesma do senhor? Quando ele assumiu? Era e que nós tínhamos combinado, eu e o Felipe, para eu passar as coisas para ele. Mas não consegui. Ele nunca quis. Como ele morava fora, ele sempre evitava da gente se encontrar. Ele não queria. Eu também não insistia. Saí da área, saí e acabou. E quem que continuou encabeçando a área? Fernando ficou com abacaxi na mão. Sendo pressionado pelos interessados e necessitados. Ficavam ligando para pedir a ele. Quando ligavam para me pedir, eu dizia, fala com o Felipe, rapaz, eu estou fora. Certo. E o senhor sabe o motivo de ter havido essa troca Não. Da área? Não, ele também não me disse, eu também não perguntei. Eu estava querendo sair mesmo. Aproveitou, foi a fome com a vontade de comer. O senhor vê alguma relação entre essa troca e o começo das investigações? Acredito que Marcelo deve ter tido alguma razão nesse sentido. Deve ter tido. Ele deve, com certeza. Dizer que não é ser inocente, né? No momento em que ele fez essa coisa, foi no final de 2015, logo depois, final não, abril de 2015, senão em mais junho ele foi preso. Ele com certeza devia ter as ações dele. Nessa passagem para o Felipe, o senhor chegou a fazer alguma viagem? Uma viagem por meio na qual o senhor tem apresentado o Fernando, o Luiz Eduardo? Não, eles se conheciam todos já. A empresa, nessa parte, a empresa toda se conhecia. Felipe conhecia Luiz Eduardo, conhecia Fernando, teve reunião com o Fernando. Fernando e Felipe tiveram reunião com os prestadores de serviço, tiveram, entendeu? Certo, mas nessa altura o Fernando e o Luiz eles estavam baseados onde? O escritório para operar a área já era na República Dominicana. E Fernando e Luiz moravam no final de semana em Miami. Eles começaram lá quando? Essa parte, ficar fora do Brasil, ou sempre estiveram fora do Brasil? O Fernando e o Luiz? Não. Eles foram no início de 2014. Pedi para o senhor falar um pouquinho mais alto. No início de 2014, 2015, aliás, no início de 2015, Fernando e Luiz e a família deles Alguma razão especial para eles terem mudado para lá? Marcelo impôs. Por quê? Falou? Risco. Ele queria evitar o risco. Ele estava sentindo que alguma coisa estava prestes a acontecer. E aí exigiu que a área, para continuar, fosse fora do Brasil. O senhor disse Eu não fui. Porque quando eu senti que Marcelo ia ser preso, que aí passou a bola para Felipe, eu digo, não vou mais colocar, não vou fugir daqui, não tem porquê. O senhor disse que o Felipe não se interessou muito por essa transição, né? Mas, obviamente, ele conhecia o escopo e o funcionamento do setor, né? Eu não tive a oportunidade, mas Fernando, com certeza. Ele conhecia, por exemplo, os volumes, os fluxos? Conhecia, com certeza. Ele teve, com certeza, algumas reuniões com o Fernando. E Fernando começou a me ligar desesperado. Rapaz, fulano de tal, esteve aqui me pedindo tanto. E Felipe disse que não é para dar nada, o que é que eu faço? Eu digo, manda ele procurar Felipe, rapaz. Quando ele for aí para conversar com você sobre esse assunto,
você diz, esse assunto eu não converso. Você conversa com o Felipe, ele dá as ordens. Cumprirei o que ele mandar. Enquanto o Felipe não autorizar, você não faz nada. E o Felipe nunca confidenciaram ao senhor sobre quais eram as estratégias dele, não? Eu também não queria saber, não. Eu não procurei saber também, não. Eu sabia que ele não queria assumir a área, porque ele me disse, eu não quero isso para mim, não. Mas esse problema não é meu, não, mais. Você diga, Marcelo, que você não quer e vamos procurar um terceiro. Um pouquinho mais sobre a questão das offshores, Roberto, que a gente falou no começo, mas eu não me recordo se o senhor falou mais ou menos quantas eram. Ah, não, tinham várias. Mas assim, na casa de quanto? Mais de 10. Mais de 10. E os países? E o porquê de cada país? Bom, o senhor falou da questão do planejamento, né? Mas aí o planejamento é a questão do dinheiro, da origem do dinheiro vir de Caixa 2. Sim. As offshores era principalmente de países que tivessem offshores a portador. Então, tem muitas offshore do Panamá. Eu me lembro que, na época, Luiz Eduardo, que ia muito ao Panamá, me disse, Huberto, eu consegui lá um escritório de advocacia que tem acho que 6 ou 7 offshore ao portador. O que é que eu faço? Eu compre todas. Porque está acabando. Offshore portador é proibido, não existe mais. Então, o senhor lembra o nome desse escritório que tinha esses offshores? Foi ele que tratou. Eu só dava autorização para fazer. Ok. Eu acho que... Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Mais alguma coisa, doutor? Só mais uma coisa, a parte da constituição das offshore. O senhor tinha alguma ingerência na constituição das offshore? Não entendi. Em questão da criação jurídica, da criação. Não, as empresas compradas já existiam, né? Já existiam, né? Já existentes. Vocês não se preocupavam em criar? Não. Comprava-se as offshores existentes que estavam nesses escritórios. Como no caso desse escritório que o senhor E mencionou. como escritório, qualquer um que o senhor quiser comprar. Quem garimpava isso era o senhor Luiz? Luiz, principalmente Luiz. Bom, sobre, então, esse tópico do início e do encerramento do setor de operações estruturadas, que é o que está aqui esquematizado nesse organograma 1A, né? Era dessa forma que era gerida a área. Certo. O senhor acha que tem alguma coisa relevante que ficou por falar? Gostaria de esclarecer mais alguma coisa? Gostaria de especificar mais alguma coisa? Não, está tudo dito. Como você perguntou, todos sabiam o trabalho um do outro. Lúcia e Ângela sabiam muito bem o trabalho das duas, porque uma tirava as férias da outra. Muito obrigado.